pegava, ia pondo a minhoca cada anzol até lá. Quando voltava olhando, já tinha peixe. Então o peixe pegava, o que já tinha peixe, já tirava o peixe, jogava dentro de um... Tinha aqueles tunezão com água dentro, da rio, né? Com água, para jogar o peixe lá dentro. Aí ele tirava o peixe, punha de novo a isca e ia embora. Daqui a pouco ele voltava fazendo a mesma coisa. E eu lá na ponta do barco, morrendo de medo, meu pai remando aqui, meu irmão aqui. E o outro, meu irmão, tirando os peixes. Aí isso eu vivi a minha vida quase inteira. Daí, depois que eu casei, passou tempo, fui lá. Aí eu fui, quando fui com o Afonso uma vez, que nós fomos andar na beira do rio, você me lembra? Eu acho que eu me lembro dessa vez. Fomos até Pau da Sala, por lá. Aí, mas o rio, tá aquele reguinho no meio, é que pedra para cá e pedra para pedregulho. Eu chorei de tristeza. Porque a gente vê, quando só cresceu, né, a infância. Eu cresci ali. Aí eu catei um monte de pedra, fui num saquinho, lavei tudo. Sabe que você voltar às suas origens, cara, é brincadeira, né? Eu tenho até hoje. Pensar onde você cresceu, né? Passou boa parte. Então eu falo que eu já fui feliz e não sabia. Mas são essas coisas simples, né? Os valores. Então, lá nesse pomar, tinha laranja baiana. Roupa no varar. Tinha mexerica pocã, mexerica cravo, aquelas mexeriquinhas pequenininhas. Tinha caju, tinha manga, tinha jaca, tudo quanto é coisa, porque era enorme, era uma fazenda lá. Aí a gente levava o que queria. Mas também a casa ficava, nessa época era, onde pescava, tinha as pés de pilar assim, e lá em cima que a gente ficava, quando o rio enchia, ia até lá, casava tudo já. Aí pegar pão assim, daqui em cima na rua, aquela que atravessa lá, esqueci o nome. Para ir pegar pão lá na padaria, precisava de canoa ou bote. Ia remando por meio das laranjeiras, amarrava lá numa laranjeira, descia, ia lá, pegava os pães e amarrava no alto, assim que eles pregaram uma tábua e um negócio que nem uma cruz para pôr o saquinho ali e amarrar, para ir voltar de canoa trazer o pão. Pão, feijão, o que faltava. Mas verdura e frango e peixe, nós tínhamos para jogar fora. Minha mãe levava 4, 5 frangos limpinhos para minha tia, e que fazia em casa ninguém gostava mais. Pegava dourado desse tamanho, um peixe que nem salmão. Você já viu dourado? Aí tinha a comadre da minha mãe, tinha um forno enorme, ela punha meu pai pegava lata de essa de 20 litros, abria tudo assim, fazia um grandão assim, aí ele arrumava as beiradas e pregava com um chumbinho, um negocinho. Ele falava crochê, sei lá. Com alicate ele apertava, fazia a forma desse tamanho e dessa altura, assim, de lata de óleo, de lata de 20 litros de óleo. Aí tinha aquele fornão, punha aqueles peixes tudo ali, punha tocinho em cima assim, e deixava lá torrar. A pele ficava que nem pururuca de coisa. Que delícia. Porque tinha lenha à vontade, acendia o forno até ficar vermelho embaixo, dentro. Mas era muito bom, era muito gostoso. Quando tinha batizado, de conhecido assim, ia tudo para lá fazer essas coisas. Nossa, é uma saudade, né? Mas aí a gente ia vender, meu pai punha peixe de madrugada, o trem saía às 6 horas da manhã, uma estação na frente de onde a gente estava. E passava o trenzinho, agora não passa mais. Passava em frente de onde eu tinha aquela casa. E tem a linha lá ainda. Aí, então aí ele pegava os peixes, arrumava tudo na caixa e colocava a folha de bananeira, ia pôr no peixe, folha de bananeira até em cima, punha gelo junto e ia embora no trem. E o homem recebia lá e levava para o mercado, porque ele tinha uma banca no mercado. E eu sei que era muito bom, muito gostoso. Não volta mais, porque o rio acabou, né? Não tem mais rio. Tem um reguinho assim, você vê os pedregulhos tudo aqui. Artura, que era o rio de fundura, tinha 15, 20 metros. Caiu ali, se não soubesse nadar, morria lá, porque cai a força da água, leva. Tem que saber fazer. E aí, graças a Deus, nunca aconteceu isso, né, com nós, de cair ninguém. Os meus irmãos e meu pai nadavam no peixe.
Daí é Conchal. Conchal. É. Mas agora você vai lá, dá até dó de ver, não vê nem peixinho na beira. Estou pedregulho de um lado, aquele reguinho de água. Um pouquinho. Porque- Abaixa a água, né? É, porque uma cidade cortou água para lá, outra cortou água para cá. E o que vai sobrando aqui, igual o Cajamar, tá secando o rio lá, aquele riozinho. Ah, é? Tem só um reguinho assim, você vê todos os pedregulhos assim. Que o homem lá, o Matarazzo, é dos Matarazzo. Parece que é Matarazzo, não lembro. Ele tem para cima da onde minha sogra tinha a casa, subia, não tinha uma porteira, acho que você não lembra. Para cima, assim, uma porteira. Naquela porteira ia embora, tinha uma porção de casa de sitiante, sabe? Tinha ovos, frango para vender, leite, o que você quisesse, verdura, tudo, eles plantavam lá. E não tinha rio. Eles tinham que fazer, não sei como é que eles eram, acho que o encanamento da pedreira ia lá, não sei. Eu sei que daí o homem, quando ele viu que o rio ninguém estava tomando conta, ele cortou lá, o rio entra para lá e secou aqui quase. Aonde Cajamar secou. Desviou então, né? Desce para a casa dele e vai para Santana de Parnaíba. E pega esse rio Tietê ali agora. Porque ele sortou no Tietê, para poder passar em frente à casa dele. Fez ponte bonita, tudo. A casa dele é lá no fundo. Mas eu acho que ele morreu, né? Eu acho que só estava os filhos. Ele acabou com o rio. Cara, com certeza, ele desviou, né? Corguinho, acabou com o corgo. Falava corgo. E ali, bem aonde tem o rio que a gente atravessava, e a ponte, tinha assim do lado, tem ainda uma pedra enorme, e no meio dela tem um trincado grande assim, tem uma água cristalina que sai lá de cima de uma mina. Parece um cristal, é gelada igual a água da geladeira. E aí, então, eles fizeram lá um filtro, puseram lá na boca da água que descia, fizeram um encanamento aqui, cobriram bem, arrumaram, para fazer isso. Agora eu fui lá, não vi nada mais. Nada mais. O povo mesmo estraga com Estraga as coisas, não dá valor, né? Não dá valor, estraga para... Acho que, não sei lá, é prazer de estragar, né? A senhora viveu quantos anos em Conchal? Eu vivi até 10, 11 anos, depois eu vim para Cajamar. Com 14 anos eu saí morar com o Afonso, depois casei com 16. Mas em Cajamar você morou quantos anos? Meu pai ia lá, morava 6 meses, voltava 3 para cá. A senhora é uma nômade, então? Oi? Nômade, né? Sabe o que é isso? Acho que não sabia onde que eu sei que eu nasci. Não tinha parada, Eu né? nasci em Cajamar. Não tinha pousada. É. Aí, às vezes, a gente dormia cedo, meu pai falava, enrola os colchões amaram que nós vamos voltar para Conchal. Aí a gente enrolava tudo, ele arrumava aqueles canhambeque velho. Mas a maioria dos pescadores, Ford. antigamente era assim, né? Sabe aqueles Ele ia Ford? para casa onde tinha pesca, né? Passava a temporada e vinha para a cidade. É. Aí deixava 2 casas, uma lá com coisas e outra para cá. Quando minha mãe queria ir numa festa que tinha lá da igreja, essas coisas, ele trazia lá, minha mãe, ele levava mantimento, as coisas, nós ficava lá. Aí ele ia buscar, levava para lá, minha mãe trancava a casa e levava o que ia estragar, que não ia, deixava lá. Era uma vida de cigano, né? Mas eu vivi. Aí veio para Osasco em que ano? Que eu vim para Osasco, eu vim para Osasco, já estava... 58, 59... Só falou que só foi moradora aqui da Rua das Primeiras, né? Foi das Minha primeiras. mãe nasceu em 57, ela nasceu em Cajamar. É. Mas aqui, eu nem lembro mais. Mas a senhora disse que veio aqui, comprou aqui, depois só teve outra Não, eu propriedade. comprei uma casa lá em cima, na subida que vai, passando a avenida de lá de Você já morou no Moarama também? Não sei se chama Moarama. Não tem aquela avenida que vai para o Jardim de Abril, atravessando aqui, o riozinho. Aí eu morei bem de frente àquela que atravessa, que sai na rua de lá do Jardim de Abril, para cima. Não sei como que chamava. Nós compramos uma casa lá e a gente morava lá. Mais um dia, o Afonso estava trabalhando e deu uma chuva forte, a casa encheu de água. Tive que pôr as crianças em cima do telhado, tomando chuva, para não morrer afogada. Eu pus a escada, punhamos lá e mandava eles agarrar, segurar. E ainda bem que não ventou, só deu essa chuva de pedra e tudo. E aí eu joguei uma lona em cima deles e eles ficavam olhando assim. E alguns estavam na escola, os maiores, nem lembro quem mais. Aí, quando parou a chuva, a casa estava tanto assim de água.
A sua mãe devia estar nesse meio. Aí, né, deve ser. Já pensou que engraçado, né? Você... Sabe o que eu fiz? Peguei a marreta, a casa era aqui, e aqui era a entrada, e aqui era a saída, era só um terreno vazio. Tá aqui fui lá fora, tá aqui a marreta, fiz um buraco desse tamanho. Pra água... A água saiu com aquele lodo lá dentro. Nossa. É, eu já passei na vida, você pensa que eu tenho uma vida boa. É fácil. Estragou tudo. É, aí o Afonso falou, eu calculei que você fez isso. Eu falei que se não fez, é que morreu a contar. Aí as crianças Aí ela ia contar quantos filhos, né? Tá. Aí tinha que contar os filhos. É, cadê? Já que ninguém foi lá? Tem um na Água casa abaixo. de fulano, outro na casa de ciclana. Não ficavam só na casa da minha sogra, porque eles não tinham outro lugar para deixar. Nas férias ela mandava buscar, né? 14? Alguns. Nossa, tem mais ou menos isso aí de criança lá no condomínio e eu quero matar todos quando chega as férias. Quero pegar um por um. Um por um, é. E nem são meus filhos, eles só estão lá fazendo barulho lá no condomínio, enchendo o saco. Mas o daqui, quando o Afonso estava em casa, não dava um piado. Ele já levantava com a cinta na mão. Hoje o homem não usa nem cinta, mas É. é Hoje difícil. eles botam as crianças na rua que é pra não encher o saco dentro de casa. Aí tinha que ficar que nem um santo dentro de casa. Aí mudou pra cá. Ah, então daí o Afonso, esse terreno aqui era de uma menina que a mãe divorciou e o pai passou para a menina, não para a mãe. Aí a menina já estava com 19 anos, o juiz deu ordem de vender. Aí vendeu um preço razoável, o Afonso comprou, era só mato aqui, tinha 2 minas de água aqui, que tem ainda aí, que o pé de café fica em cima da mina, do córrego da mina. E aí eles puseram encanamento até lá embaixo, pode ver que lá tem uma bica, só se agora não tem mais. E aqui tinha outra, né? Descer lá do morro, e aí também canalizaram, não sei o que fizeram. Eu sei que depois a gente um dia estava aqui também, a água caiu lá de cima, caiu o muro de uma mulher lá, uma portuguesa que morava aí, encheu d'água aqui, que ele saía lá na porta. Passou por dentro da casa, só que não tinha ainda nem azulejo, nem vidro na janela, era um papelão, quando nós mudamos. Aí passou, molhou tudo, tinha um forro aqui de madeira, e eles guardavam coisas que não usavam muito lá em cima, molhou tudo, estragou tudo. Ah, foi uma bagunça, depois o Afonso foi pondo, né, que cada mês comprava uma coisa, não dava, né? Não ter os filhos não estava ajudando. Nessa mesma época a sua foi feirante, né? Eu fui feirante aqui, ia lá no Jardim de Abril, ia lá na Vila não sei o quê. Ela só mexia com armarinhos, eu né? Eu conheço essa gente da feira, eu chego lá e falo, senhora. A barraca da senhora o que era? De armarinhos? Armarinhos? O que a senhora vendia? Era armarinho, não, feijão, Cereais, né? cereais, só não vendia cebola, alho, essas coisas, mas o que estava embalado podia vender. Condimentos, pimentas, essas coisas. Condimentos, eu ia com o Afonso na Santa Rosa, no caminhonete, e comprava saco de pimenta do reino, saco de 60 quilos. Mas a sua moía, já vinha moído ou só Já fazia? vinha inteira. Aí a gente colocava, porque lá na feira não podia vender sem embalar. Eles embalavam um pouco e a gente levava, e às vezes vinha a gente buscar aqui, eu tinha um moinho grande, acho que está por aí ainda. E eles pediam para moer e eu moía para eles aqui. Mas eu não podia levar o moinho lá. E lá vendia só os pacotes sem ser moído. Mas vendia bastante, porque os feirantes que vendiam nas bancas, tinha vários, né? Tem as banquinhas. Aí eles começaram a comprar de nós. Não tinha essa coisa que eu coisa assim. 2 vezes, às vezes, por semana comprar. Trazia um saco de 60 quilos de feijão, de arroz, outro de café em coco. Eu esqueço as coisas. Óleo, você vendia óleo também, né? Óleo vendia, mas era uma lata de 20 litros. Lata de 20 litros, né? Moinho, se for do moinho. Então, do moinho, o moinho é só aqui que a gente comprar aqui, quando queria moído. Às vezes pedia para mim lá e falava, à tarde eu vou pegar. Aí eu já tinha vindo da feira, eles iam pegar, eu comia assim correndo, jogava o prato lá, aí eu ia lá, pesava, moía a pimenta, pesava, arrumava para a mulher, ela ia saindo, chegava 2, 3, olha, era um negócio. E assim mesmo eu tinha pato, galinha,
um monte de criação. Porco, criei 2 aqui que não andava mais, estava rolando o negócio. E as crianças pintavam as unhas do porco. Eles pintavam a unha do porco, pintavam os lábios, punha brilho, pregador na orelha do porco. Tadinho. Era uma farsa os porcos. Dona Jura, a senhora disse que seu pai chegou a vir aqui na sua casa? Meu pai veio aqui. Só lembra o ano mais ou menos? Não lembro, acho que uns 2 anos antes dele morrer. Foi nos anos, ele não morreu aqui em ano. Não me lembro também. Só chegou a comentar que foi nos anos 70 mais ou menos. É, Né? acho que é mais ou menos. Nossa, Ele- 70. Ela mudou pra cá o quê? Então, 60 e pouco? A senhora chegou aqui acho que em 58, 57. Eu não lembro mais, mas as meninas devem lembrar. E aí, aqui era a maioria, era portuguesada que morava. Isso, é. Tudo tinha banca na feira. Para lá também tinha uma porção. Tinha um homem ali que vendia batata na carroça, batatinha. E tinha o seu mãe da dona Georgina, esqueci o nome dele. Ele vendia também batata na feira. Ele trabalhava no fórum, mas ele tinha dia de folga, vendia batata na feira. Isso é engraçado, os moradores aqui, né? Eles tinham barraca, um aqui era o Nonô, que ele foi Quem? o nosso Nonô que faleceu. Ele era juiz de menores, né? Eles tinham dupla, aqui no seu Afonso. Era operário, sindicalista, ele se tornou juiz classista, né? Era muito fácil você, antigamente, ter uma... E Era juiz? Ele era Juiz juiz, classista. meu marido era um juiz classista, trabalhava lá na cidade. E ele viajava fora do Brasil várias vezes. Ele, na época da ditadura, queria o exílio dele até. Ele conseguiu, né? Ele Brigar. foi preso. No antigo DOPS, sabe? Como é que chama a cadeia? No DOPS, no antigo DOPS. Nós fomos visitar essa casa quando... Levamos todas as crianças. Foi. Mas não entrou ninguém. É que naquela época, Gilo, nos anos 60, quem fosse fizesse parte do sindicato era revolucionário. Era visto né, como... Ele foi preso aqui, ficou 23 dias preso. As ideias eram Eu revolucionárias, fui né? toda semana visitar ele. Mas eu podia levar as Ele crianças uma vez. tem foto só. com o Lula. Ele tem foto com o Aí Lula. o Lula veio aqui em casa. Aqueles todos que naquela época era O presidente. primeiro prefeito de Osasco, o Guaçu Pitelli, foi amigo pessoal do... Esse não comia aqui. Verdade. Ele foi vereador, sabia? Fazia comida pra Sabia ele. que o Afonso Krauss foi vereador? Foi vereador. E aí ele ia para fora do Brasil e ia... Deve ter alguma coisa dele na câmera. Tem história, tem livros, sabia? Tem livro que conta a história Ele dele. tem livro. É. Eu devo ter um livro dele. Conta a história quando ele saiu, quando ele foi pro México, né? Ele foi para os Estados Foi Unidos. para Portugal. Foi Gostaria de ler. Eu vou ver se eu acho. Está na Biblioteca Nacional. Isso tem. Nós temos um livro aqui. É a história do seu avô. E ele... Sabia. Tem. Ele foi Se você puser no presidente Google, do você acha? sindicato, Procurar. e aí no 18, você não sabe se tem ainda. Você tem. A Praça do Samba lá, sabe? Em frente tem a É CUT agora, né? Viu? Em frente tem a fotografia dele, não sei se está lá ainda. Lá dentro também tem uma grande, fora é pequena. Aí eu ia lá, que era nesse tempo a gente morava junto, depois ele foi morar com a secretária dele, acabou a história. As aventuras de Tem uma Afonso filha Krauss. com a secretária, que tudo que meus filhos têm, ela pega também. Aí quando foi... A Ju conhece ela, né? A Quando foi Kátia. para me receber, escuta só, quando ele morreu, que foi para me receber, ela vinha aí na frente, queria bater em mim na Sicília, por causa que ela queria receber para ela, porque a filha dela era filha também. Às vezes. Aí quando começou a receber, um dia ela estava secando a Sicília ali. A rapaziada daqui foi lá e queria bater nela, ela não foi embora. E aí outro dia, sabe, faz uns par de anos, eu vi ela no Carrefour. O Carrefour ainda não tinha as bancas baixas, era tudo alto. Aí eu estava indo assim, eu vi ela, mas não fiz de conta que não vi. Ela parou assim, eu fui para outra banca, fui até no fim, olhando as roupas, voltei, quando chegou no meio, ela sumiu. Não sei para onde ela foi. Porque ver a tia Bel Porque ela não morrer de conseguiu catafora e pegar falar... o meu. Ela não conseguiu pegar o meu pagamento, porque minha pensão. Ela queria os direitos, sabe? Pode. A primeira esposa que tem. E eu tinha direito, mesmo que eu fui aconselhada para divorciar, para poder pegar os bens dele, porque se eu não divorciasse, ela... Quando a senhora separou, já era divórcio ou era desquite ainda? Divórcio. Então a senhora já pegou ali... Aí porque foi eu fui estava no Silvio Santo, que fomos ver
um teatro que tinha lá. Foi eu e a irmã da Irma, você lembra da Irma? Só chegou a comentar. Ah, me lembro. Já... Ele morreu, né? E aí a Irma veio aqui falando assim para mim, vamos lá no Silvio Santos, ver um teatro que vai ter, vai vir artista da Record, da não sei de onde. Eu falei, vamos, né? Era lá na Anhanguera. Isso. Aí eu fui lá, nós ficamos andando lá, passeando, e cumprimentei o Silvio Santos. Que legal. Aí a gente sentou, quando chegou várias pessoas lá, ele falou para cumprimentar tudo, ele me cumprimentou. Aí depois teve corrida, teve uma porção de coisa. Então a sua chegou em um show de calor do Silvio Santos? Do Silvio Santos. Aí esse advogado estava lá. E eu fui com a irmã da Irma, do Manezinho, você lembra da Irma? Lembro. Aí ele falou assim, a irmã da Irma falou assim, olha, a senhora pede para esse advogado dar uma atenção para a senhora e converse com ele sobre o seu assunto. Que a senhora, que ele separou e tem filho, tudo. Falei, será que é bom? Ela falou, a senhora não vai se arrepender. Aí eu fui pedir para ele, falei, o senhor pode fazer o favor de dar um pouco de atenção para mim, que eu tenho um interesse de conversar com o senhor. Ele falou, pois não. Aí fui numa salinha assim, foi eu, ela, a irmã da Irma, a mulher do Manezinho, e ele, ainda sentamos assim, eu contei tudo para ele, né? Que ele separou, que tinha filho e ela queria tomar pensão, e isso e aquilo. Ele falou assim, olha, então eu vou dar um conselho para a senhora. A senhora tem que divorciar enquanto ele é vivo, para a senhora pegar a pensão, senão ela pega mesmo. É verdade. Caramba! Ela tem um filho dele, tem mesmo direito. Ou tem que combinar as duas. Mas a lei, como ele tinha um filho com outra mulher, ela não eram casados. Mas só que eu era casada e tinha 14. Então. Só que ele falou, eu contei quantos filhos. Ele falou assim, mas a lei é muito ruim. Eu estou falando isso para a senhora, porque se a senhora quiser, eu sou advogada, se a senhora quiser, eu estou em tal lugar assim, na cidade. Só usou ele para separar? Foi esse advogado que fez a sua separação? Foi. Ele chamava Pires de Pena. Conheci. Ele trabalhava na... eu esqueci. Na própria emissora, Silvio Santos? Oi? Ele trabalhava na emissora? Ele ia no Silvio Santos, não sei se ele trabalhava lá. E quem é que o senhor separou, o senhor lembra? Eu separei, Ricardo, só ia no divórcio, que eu não lembro mais. Então aí, né, ele falou, se a senhora se interessar em divorciar, eu faço para a senhora vai em tal lugar assim, era lá na cidade. Isso. No terceiro, quarto andar, eu que nunca tinha subido o elevador, quase morri de medo. Naquele tempo tinha os homens que a mulher ou o homem que ficava. Agora tem alguns outros não. Mas é engraçado, comentando, você fazer um levantamento, né? Depois que você separou, ele não parou de vir aqui, né? Ele continuava vindo, né? Continuou vindo por causa das crianças. Ele pedia para vir, o filho era dele, eu ia fazer direitos, né? Mas ele queria, às vezes, ele esquecia que estava divorciado, ele queria ficar com ele queria ficar com as duas mulheres, porque ele vinha comer a minha comida, ele não comia a comida dela. Nem dele, comia lá, levava elas para o restaurante, ele comia o que ele queria. A Bel foi a filha que já estava separada e que ela praticamente não conviveu com o pai, né? Não, ela não. A Bel, quando a Bel nasceu, ele já tinha saído de casa. Aí, então ela não ficou menos com... eu fiquei grávida e ele saiu. Entendi. Quando ela nasceu, aí ele já estava fora, mas ele vinha visitar ela. Vinha. A senhora casou em que ano, o senhor falou? 67. Não, a senhora casou. Que eu casei? Ai, não lembro mais. Só que você casou com 13, 14 anos, né? A senhora vai fazer quantos anos? Eu vou fazer agora 83. 83, então faça as contas. 14 anos? Ela ficou 70 anos, então faça as contas. Ela só vai fazer 83. 83. Vamos fazer as contas. 2013, 83, é uma matemática, faz as contas aí. Era de 1928, a senhora, 28, 29? Do meu aniversário? Você nasceu? Que eu nasci em 1930. 10 de dezembro de 1930. 10 de dezembro. Então você faz os cálculos. 10 de dezembro de 1930. Tá perto do aniversário, hein? Dia 10 agora, né? Dia 10, né? Só sabe cronologicamente os nomes dos seus filhos? Do primeiro até agora, o último? Se eu sei? Quais são eles? A primeira. A Isaura, o Edson, a Jane, o Dinho,
a Laura, a Luzia. Quer ver? É 7 mulheres. Acho que é 7 mulheres e 6 homens. Então tá certo, o senhor tá falando. Tá certo. Tava certinho. Aí só falando das duas as gêmeas, né? É. Laura. A Laura, a Luzia, a Aí vem. Jane, o Edson. O Edson, o Dinho, o Luiz, que morreu, você não conheceu. Então, mas eu só sempre Ele falando. morreu com 14 anos. 14, 15 anos, né? O Mas da Beth. Diogo, Não, só a Beth da Beth pulou pra quem? a Beth, depois foi. Depois da Beth. Cecília. Acho que é a Cecília. A Depois Beth vem- é mais depois velha vem- que a Cecília. Depois vem os homens, né? Beth Depois é vem os homens. Cecília. Aí vem os. A mais nova é a Bel. Então, mas foi com- aí vem o Afonso, que é o Bedeu. É. Aí vem o Diogo. O Luiz veio. Aí vem as meninas, né? Aí vem a Solange e a última foi a Bel, né? A Bel foi a última. Então, daí, ele estava no 3º andar. Aí eu fui com uma moça que morava ali, que eu não sabia nem andar lá onde ele endereço. Aí ela me levou lá e ele já me conhecia. E eu fui apresentada também para uma advogada que trabalhava no mesmo andar, que eu esqueço o nome dela. Ela é conhecidíssima, o pai dela também é advogado. Só que eu esqueço todas as coisas agora. E aí, estivemos conversando um pouco, aí ele chegou e falou para mim assim, agora você me conta mais ou menos o que está acontecendo. Aí eu falei, ele já saiu faz tanto tempo, e vai lá em casa, não deixa faltar nada, né? De como pobre, ele nunca passou fome. E só que agora ele tem uma mulher com filho, e fica aquela briga, ela quer que eu passe o nome a filha dela tem um nome, ela recebe pensão. Ela é Kraus também, né? Eu sei que, eu contei tudo na época, né? Aí ele falou assim, falou o preço, aquele tempo nem a lembro mais, e eu falei, então, eu pago para o senhor, se o senhor fizer. Ele falou, faço, a senhora me dá os dados. Aí eu apresentei o papel de casamento, e uma fotografia dele ainda, porque ele acho que até conhecia o Afonso. Com certeza, Ele está no né? meio dessa turma Esse de meio, né? Político. sindicato, né? Aí ele não falou nada que conhecia. Aí ele falou, a senhora volta tarde, dia assim. Aí eu voltei com a outra menina, que aquela estava trabalhando, que eu tinha medo de voltar na cidade, lá no centro, porque eu nunca andei lá, eu tinha medo de errar e não saber voltar, né? Mas era besteira, era só perguntar e como falava, né? Uma polícia, assim. Mas daí eu aprendi. Aí ele veio em casa, aqui, bem folgado, tinha aqui, aqui assim, não tinha esse banheiro aí. O banheiro era ali fora. Isso. Aqui era aberto, aqui era a cozinha inteira. E aqui tinha uma mala, porque a porta era aqui. Aí aqui tinha uma mala grande que eu guardava roupas, coisa de cozinha, né? Aí ele sentou bem folgado, o advogado sentou bem folgado com os olhos perto. Falei, o senhor senta na cadeira. Ele falou, não, aí tá muito bom, sabe? Aí é uma delícia. Lá na casa da minha mãe, eu ponho esteira assim, deito e fico à vontade. Ah, então tá bom, o senhor tá gostando, tá bom. Aí ele conversou tudo comigo, falou quando era para mim voltar lá, tudo daí. Ele veio depois mais 2 vezes, o Silvio Santos mandou me avisar. Eu fui lá, ele conversou comigo, falou, ele não falou nada, eu só falei, não, ele falei, vai, porque ainda não chamei ele, a hora que eu chamar ele vai ter que assinar. Aí eu falei, se ele não assinar, o que ele faz? Ele falou, assina. Assina. Eu já sei o que eu vou falar para ele, que ele vai Mas assinar. ele só Afonso assinou logo de imediato, não? Assinou. É. Assinou, paguei o advogado. Depois disso ele vinha aí no Silvio Santos e passava aqui perguntar para mim se estava tudo bem. E ele tinha descoberto uma parte da casa e tinha aberto lá na frente, era uma cerca, mas ele arrancou tudo e deixou aberto. Molecada entrava e saía aqui. Aí eu mostrei para ele, falei, ele fez isso aí, e brigou aqui em casa e foi embora. Parecia até que ele estava meio... Mas o senhor Afonso, quando você parou, o advogado obrigou ele na lei para pagar alguma pensão, alguma coisa? O senhor conseguiu? Brigou, pagou, recebeu até hoje a pensão dele. E aí ele falou para mim, qualquer coisa que a senhora precisar, a senhora pode vir me procurar. Ou, porque naquele tempo tinha telefone, mas a gente não se comunicava longe assim, não sabia. Eles não tinham confiança de dar o número para a gente. A senhora, por exemplo, sempre se virou, né? O que a senhora já fez, por exemplo, além de
Chegou a costurar, fez pães. Eu comecei de pequena, vendia peixe, pescava com meu pai, minha mãe, meus irmãos. Vendia peixe, trabalhava na roça quando não tinha peixe, fazia bolha aqui tudo. Minha mãe fazia luva de lona. Lona, né? Fazia aquela costurada na máquina, aqueles dedão enfiavam para segurar a enxada. Essa tradição, né? Você não encontra mais, né? Ah, não. A senhora também teve o dom, né, de curar, né? Foi mesendeira aqui na rua, né? fui, o pessoal gostava, Não né? se usa nem mais esse nome, né? Isso Eu fui essa japonesa, esqueci o a nome. messiânica, né? Messiânica Mundial. Fui 6 anos na Messiânica Mundial. Aí eles falaram que eu podia continuar com o dom, e se eu quisesse continuar lá, eu continuava. Se eu não quisesse, para mim parar. Aí eles falaram assim, não, a gente chama a senhora para ir fora, sabe onde eu ia? Novo Osasco, Jardim de Abril. Procurou muito lugar. A volta inteirinha de Osasco, lá para aquele lado da... Mas olha que engraçado, ela tinha esse dom, né? Sabia que a Tem igreja, ainda, né? a igreja católica não aceitou ela depois de divorciada. Não aceitou. Ah, eu fui confessar, eu pensei que eu continuava na mesma vida, né? Fui confessar na igreja católica, aí quando eu ajoelhei lá, o padre começou a conversar e falou assim para mim que religião que eu seguia, se eu seguia bem a católica. Eu falei, eu adoro a católica, eu sou batizada, casada, fui casada. Aí ele falou, foi? Eu falei, fui. O marido morreu? Eu falei,